Romanos capítulo 5, de 3 ao 5 diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Que coisa mais masoquista, né? Nos gloriamos nas tribulações. Masoquismo é a capacidade de quem gosta de sofrer, é a qualidade de quem gosta de sofrer. Veja que outra coisa esquisita que está em Tiago 1. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por muitas provações. Muito interessante esses textos. Voltando para Romanos capítulo 5, versículo 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Por quê? Porque nós sabemos que a tribulação produz paciência, e a paciência produz experiência, e a experiência produz esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo seu Espírito que nos foi dado. Porque sofro, se sei que estou fazendo a vontade de Deus. Essa pregação, ela não deixa de ser uma continuidade da pregação de domingo passado, e foi motivada em meu coração por causa de uma pessoa da nossa igreja que disse: pastor, eu sei que estou fazendo a vontade de Deus, eu não tenho dúvida disso, e por que eu sofro tanto? Será que eu estou fazendo mesmo a vontade de Deus? Como é que eu sei se eu estou fazendo a vontade de Deus? Eu não deveria então não estar passando por todas essas tribulações que eu estou passando? E por causa dessa conversa, eu disse a essa pessoa que pregaria hoje sobre isso. Lógico que nós conversamos pessoalmente sobre isso, mas eu disse que pregaria hoje sobre isso, por entender que essa é uma questão que coloca muitas vezes a nossa fé em dúvida. Por que eu estou sofrendo se eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus? Por que eu passo tantas lutas e enfrento tantas barreiras se eu sei que eu estou no centro desta vontade? Estou mesmo no centro da vontade de Deus? Como saber se estou no centro da vontade de Deus? São perguntas que eu espero que o Espírito Santo ministre aos nossos corações com pistas. Lógico que esse é um assunto por demais complexo. O sofrimento humano é complexo, muito complexo. E eu não tenho a pretensão de dissecar todas as suas razões, suas causas, suas consequências numa pregação. Vou anexar a essa pregação pelo menos 5 devocionais durante a semana sobre isso. Mas a primeira coisa que eu quero que a gente medite é por que é que eu sofro. Sobretudo em 3 causas, ou melhor, algumas causas, não 3, mas algumas causas do nosso sofrimento. Se eu dissesse aqui, quem sofre aqui, diga amém. Eu tenho certeza que o amém ia ser bem agudo, porque quem não sofre? Quem não passa por tribulação? Quem não passa por dificuldades na vida? Então eu quero distinguir aqui, a princípio, causas do nosso sofrimento e 2 fontes de causas dos nossos sofrimentos. A primeira são fontes que estão ou que são alheias à vontade de Deus, não tem nada a ver com a vontade de Deus. Causas do seu sofrimento que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Então a primeira fonte são as causas que são inerentes à nossa humanidade. Se eu sou gente, eu sofro. E ponto. São inerentes à nossa humanidade, são inerentes às nossas limitações, como gente, como ser vivo, que somente por isso nasce, cresce, reproduz e morre quando tudo dá certo. Porque às vezes essa jornada é interrompida. E aí eu quero lembrar do câncer de Marcos José de novo, e eu sempre gosto de lembrar disso, porque o câncer de Marcos José, que é o meu filho mais velho, que é esse que estava cantando, chegou no momento em que nós estávamos vivendo a maior convicção das nossas vidas de que estávamos fazendo a vontade de Deus. Deus tinha pedido para sair do exército, faltava uma semana, o apartamento já estava sendo desmobiliado, tudo estava perfeito. Quando de repente, não mais que de repente, uma dor de cabeça
dele que a gente leva ao médico, de uma notícia após notícia, nós vamos entendendo que uma grande catástrofe assolava as nossas vidas. Era uma enxaqueca, depois não era uma enxaqueca, era um tumor, depois era um tumor maligno, depois era um tumor altamente maligno e ele tinha menos de 1% de chances de sobrevivência sem sequelas. Quando nós estávamos vivendo no ápice de tudo isso, um grande empreendimento que nossa igreja estava vivendo, sobretudo empreendimento de mudança de paradigma, que era a construção da tenda, a tenda cai. E chegou uma hora que eu disse: o que foi que eu fiz, Senhor? Para meu filho estar morrendo no hospital e essa tenda está caindo aqui. Tudo estava perfeito, mas tudo estava perfeito mesmo, não é retórica não. Não tinha nada nas nossas vidas que não tivesse extremamente equilibrado. E de uma hora para outra tudo se desequilibra, mas de uma hora para outra literalmente. E aí a gente querendo saber as razões dessa, principalmente do câncer, a gente vai perguntar à médica: doutora, por que foi? Foi comida? Foi uma queda que ele sofreu quando tinha 10 meses? Foi o quê? Ela disse: não, isso é uma fatalidade que acontece quando a célula tronco está se transformando nas células do corpo e um pedaço microscópico dela não se transforma em nada, fica solto e com mais ou menos 9 anos vira um tumor maligno e o azar dele é que ficou solto exatamente no encéfalo, entre o tronco encefálico e a medula. Por isso que é um câncer tão miserável. Mas do nada, um azar, do nada, da multiplicação, da transformação da célula tronco nas outras células. O que é que isso tem a ver com minhas competências? O que é que isso tem a ver com os meus pecados? O que é que isso tem a ver com minha fidelidade a Deus? Nada. Mas de repente, não mais que de repente, a gente estava diante de um câncer no seio familiar e de um estouro no empreendimento eclesiástico que leva a gente ao abalo. Faz parte, não tem nada a ver com o fato de estarmos ou não estarmos no centro da vontade de Deus, e essa é uma fonte. Luiz estava na luta, e está na luta com o pai, a gente já orou, Luiz, inclusive pelo seu pai, e ontem, o pai de Luiz teve um AVC. Quem pecou? Chegaram uma vez para Jesus diante de uma pessoa doente e perguntaram a Jesus: quem pecou para que essa pessoa fosse doente? E Jesus disse: não, você não está entendendo. Nem todo sofrimento é produto de pecado, nem todo sofrimento é produto da nossa relação deficiente com a vontade de Deus. Não tem nada a ver isso. Ele está assim para a glória de Deus e no futuro a gente vai saber. Interessante, tá ok? Então entenda isso. Outra fonte que não tem nada a ver se a gente está fiel ou não é fiel a Deus, é o pecado alheio. Repare isso, o pecado do outro me atinge. O pecado do outro me atinge. Não me atinge do ponto de vista de salvação da minha vida. E aí houve uma teologia que chamou-se de teologia da maldição hereditária, e isso não é bíblico, porque a Bíblia diz que os filhos não são culpados nem pagarão o preço nesse aspecto de salvação da vida pelos pecados do pai. Mas esses pecados, esses erros de outras pessoas trazem consequências para as nossas vidas. E não tem nada a ver se estamos ou não estamos na vontade de Deus. Quando eu era criança, muitas vezes eu passei por privações alimentícias violentas. E meu pai comprava cerveja. Não é que faltava dinheiro para comprar a comida, mas ele optava por comprar uma parte da comida e gastar o restante com bebida. E o que é que eu tinha a ver com isso? Eu tinha 5 anos, eu tinha 6, tinha 10, o que é que eu tenho a ver com isso? Se meu pai toma as decisões erradas, nas nossas vidas nós pagamos os preços, muitas vezes, pelo erro dos outros. E os outros também podem pagar preços por causa dos meus erros. Se eu invento de danificar a minha relação com a Erivaneide, um monte de gente vai pagar preço, sem ter nada a ver. Então, às vezes, o nosso sofrimento não tem nada a ver com a gente, é produto da consequência do sofrimento do outro. Seja o filho que a gente investiu a vida toda, e ele está nos fazendo sofrer porque foi para as drogas, foi para a criminalidade, foi para a vida que a gente não queria que ele fosse. Os pais. Esses dias conversei com uma pessoa muito santificada, muito equilibrada, uma pessoa que a gente olha e diz, uma bênção de Deus essa pessoa,
mas o pai é inconsequente e o preço que essa pessoa paga é caríssimo. E ela não tem culpa, faz parte. As decisões alheias alteram a nossa paz, alteram o nosso sossego, e elas também são fontes dos nossos sofrimentos. As heranças que nós recebemos também são fontes de sofrimento que não tem nada a ver com a nossa relação com Deus. Eu nasço pobre, eu nasço rico, eu nasço no Brasil, eu nasço no Japão, e se eu for menina e nascer no Brasil, eu nasci no terceiro pior país do mundo para se nascer mulher. E aí? O que é que eu tenho a ver com isso em matéria de responsabilidade? Nenhuma. Poderia muito bem ter nascido na Noruega, mas nasci no Nordeste. Nasci num país injusto, nasci num país corrupto, nasci numa realidade pobre, onde todas as pessoas têm que ser semi-escravizadas para conseguir feijão e arroz. Que culpa eu tenho? Faz parte de uma conjuntura macro, que a igreja, enquanto organização, enquanto grupo de pessoas, tem que profetizar e lutar contra ela, mas eu pago o preço, sem necessariamente eu ter saído um pingo da vontade de Deus. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que nem todo sofrimento é consequência dos nossos desvios da vontade de Deus. Está claro isso? Eu dei aqui 3 fontes, poderia dar 300. Mas o que eu quero dizer é que nem sempre o nosso sofrimento é produto da nossa infidelidade, é produto do nosso pecado, é produto de alguma coisa que tem a ver com a nossa relação com Deus. Agora eu quero passar para outras fontes de sofrimento, que essas sim estão diretamente ligadas com a nossa relação com Deus. E aí o texto que nós lemos tem tudo a ver com elas. A primeira fonte são as provações. Essa sim tem a ver com a nossa relação com Deus. Provações. Provação. Eu li com vocês Romanos 5, quando Paulo diz que a gente deve ter grande alegria nelas. Citei Tiago 1, versículo 2, que diz também que a gente deve ter grande alegria nelas. E antes dessa pregação, nós lemos também aí na tela, que num determinado momento, Deus chama Abraão e diz: me dê Isaac. Provação. Provação. A provação, sim, é uma fonte de sofrimento e tem a ver com nossa relação com Deus. A expressão sine qua non é uma expressão latina para dizer sem a qual não. Eu digo assim, para que Elis nascesse, foi condição sine qua non que Wendel e Dani tivessem relações sexuais, para ser filho deles dois. Se não houvesse isso, ou algum outro tipo de inseminação, não seria filho dos dois. Ou seja, a condição sem a qual algo não acontece. A provação, preste atenção nisso, a provação é condição sine qua non para a aprovação. Ok? Está claro isso? Então, se a gente entende isso, a gente já sabe por que Deus nos prova. Deus nos prova para quê? Me diz. Por que Deus te prova? Por que Deus nos prova? Para aprovar. Não existe aprovação sem provação. Quantos querem ser aprovados, digam amém. Você que disse amém precisa ser provado. Entende isso? Entende isso? Leva isso para quando a gente estudava ou quem estuda. Você quer tirar 10 em matemática. Como é que você vai tirar 10 em matemática sem passar pela prova de matemática? Então não há provação que não demande, não há aprovação que não demande provação. Todos nós queremos ser aprovados. Então é interessante que entendamos que para isso precisamos ser provados. E prova dói, meu irmão. Prova machuca. Prova tira a gente do sério. Quando o filho tem o câncer, quando a esposa tem o câncer, no auge de um recomeço de uma vida ministerial, né, Fernando? Tira a gente do sério. Prova complica. Mas, se queremos ser aprovados, precisamos passar por elas. E esta sim é uma fonte de sofrimento.
e olha que eu estou falando de sofrimento, é uma fonte de sofrimento que está diretamente linkada com a nossa relação com Deus. Segunda fonte de sofrimento que está diretamente ligada com a nossa relação com Deus, os espinhos na carne. Chega um momento em 2 Coríntios 12, versículos 7 e 9, muito bonito esse texto. Paulo diz: e para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. E o que é um espinho na carne? Paulo vai responder: um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Pensa nisso, hein? Pare aí, pense nisso. Deus te dá de presente um mensageiro de Satanás para te esbofetear. É uma linguagem simbólica, mas o que o texto está dizendo é que Deus pode nos dar de brinde, como produto da nossa relação com Ele, alguma condição nas nossas vidas que funcionem, Paulo chama isso de espinho na carne, que funcione como algo que produz dor constante, tribulação constante, sofrimento constante, e é mandado por Deus para nos esbofetear. Paulo dizia: eu certa vez comecei a olhar para a minha vida e tentar enumerar quais são os espinhos na minha carne, e quando eu entendi que Deus nos espinha, e tudo isso tem um para quê? As provações é para ser aprovado, e o espinho na carne é para que a gente entenda que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E eu disse: Senhor, qual é o espinho na carne que o Senhor não vai tirar da minha vida? E foi quando eu comecei a perceber que há fontes de sofrimento na minha vida que Deus não vai tirá-las. Preste atenção nisso, eu vou continuar lendo o texto. O texto diz: a fim de não me exaltar, acerca do qual, Paulo, orei 3 vezes ao Senhor, para que Ele desviasse esse espinho da minha carne, e Ele disse: não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. E eu perguntei a Deus: e qual é o meu espinho na carne, Senhor? Qual é a fonte de dor na minha vida que o Senhor me deu, que o Senhor sabe que sem ela eu caio? Pense nisso. Isso é estranho, porque nós fomos enganados por falsas teologias que diz que se a gente for fiel, o Senhor vai fazer com que a gente nunca sofra. Mentira isso, a Bíblia nunca mostrou isso. E eu me perguntei: Senhor, qual foi o espinho da carne que o Senhor me deu para o meu bem? Para que eu pudesse olhar para mim e dizer: se coloca no seu lugar, Zé Marcos. Sai daí, Zé Marcos. Não vai para esse abismo não, Zé Marcos, porque aí é o seu ponto fraco, o seu ponto vulnerável. O sofrimento, o espinho, a peça que, se você não conhecer, ela pode te derrubar, mas se você conhecer, Deus vai ser sempre exaltado na sua vida, porque você vai olhar para você e você vai ver que tem um mensageiro de Satanás te esbofeteando, que você não é nada e que você depende da graça de Deus. Deus pode te dar isso. Eu acho que Ele dá a todos nós. Quem não identificou qual é o seu espinho na carne, corre seríssimos riscos. E olha, dê graças a Deus se você identificar. Dê graças a Deus se houver uma fonte que o Senhor permitiu na sua vida para te causar o convencimento de que sem Ele, sem Deus, você não é nada. Eu me lembro de José Alencar. José Alencar foi um riquíssimo empresário do Brasil, que foi vice-presidente da República durante os 2 mandatos do presidente Lula. Esse cara tinha tudo o que queria num estalo de dedo, até que no fim da vida, um câncer colocou Zé Alencar numa cama, e ele disse que a ficha caiu da importância, da necessidade, da utilidade daquele câncer, quando ele estava sujo de fezes,
e não tinha ninguém para limpá-lo do rol dos seus amigos, do rol dos seus familiares, a não ser uma enfermeira que ele pagou para fazer aquilo, e de repente uma pessoa que ele não conhecia, limpou porque ele tinha dado dinheiro a ela, e aí ele disse, foi nessa hora que eu percebi que eu sou uma grande porcaria. Então os nossos espinhos na carne são fontes de sofrimento que Deus manda para nós, para a gente saber quem a gente é. E por fim, a última causa de sofrimento que vem diretamente da nossa relação com Deus, que eu quero pontuar aqui, que são as nossas decisões em direção a esta vontade. Para estar no centro da vontade de Deus, nós tomamos decisões que muitas vezes nos custarão muito caras. Trarão consequências para as nossas vidas e a gente conhece as consequências, mas a gente não abre mão delas. Citaria aqui um monte de exemplos. Daniel, que foi para a cova dos leões, porque não se dobrou à divindade, que não quis comer na mesa do rei. Citaria um monte, mas o último capítulo de Hebreus, o fim do capítulo 11 de Hebreus, traz um monte. Falando sobre os heróis da fé, muda de tema e muda de qualidade de gente. Até então ele estava falando dos heróis da fé, que tudo tinha dado certo, e agora ele começa a falar dos heróis da fé, que tudo deu errado. E ele diz, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento. Escute, eles podiam não ser torturados, mas o texto diz, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, cadeias, prisões, apedrejamentos, foram cerrados, tentados, mortos à espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, foram desamparados, aflitos, maltratados, andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas nas terras, e o texto diz, morreram sem alcançar a promessa. Mas um parênteses é muito interessante, diz, mas o mundo não era digno deles. Ou seja, às vezes, tomar a decisão de estar no centro da vontade de Deus, leva a gente ao sofrimento. Ok? Então eu paro aqui a metade dessa pregação para fazer um resumo dela. Nós temos fontes de sofrimento que não tem nada a ver com a nossa relação com Deus, e nós temos fontes de sofrimento que são produtos da nossa relação com Deus. É estranho, mas é a pura verdade bíblica. O que fazer então? O que fazer? Então, primeira coisa que eu quero pontuar aqui para fazer. Primeiro, faça uma limpeza em quais são, uma triagem, em quais são as fontes de sofrimento da sua vida. O que é fonte de sofrimento na sua vida que não tem nada a ver com sua relação com Deus? Bota do lado esquerdo. E o restante você bota do lado direito da folha. Porque para ambas nós precisamos tomar atitudes diferentes. E para aquelas que não tem nada a ver com a vontade de Deus, depois desse discernimento, a pergunta é, o que você vai fazer para dirimi-las, para atenuá-las, ou para exterminá-las? Quer ver aqui algumas coisas interessantes? A menina que me disse, pastor, eu tenho tanta dificuldade por causa das decisões do meu pai, vai se casar com um cara excelente. Então é só investir nessa nova fase da vida. Às vezes nós não temos soluções para problemas que persistem, mas a vida nos levará para outros patamares, e que esses problemas permanecerão nas nossas vidas, lógico, mas não nos assolarão mais. Outras vezes a gente tem que tomar decisões austeras mesmo, e ser perseverantes, e eu gosto dessa junção de austeridade com perseverança. Por exemplo, uma grande fonte de sofrimento são as finanças, e muitas vezes a gente não consegue viver com o dinheiro que tem, isso tira o nosso juízo. Ora, Deus não tem nada a ver com isso.
Ou a gente diminui as saídas ou aumenta as entradas. Então, ou a gente vai estudar mais ou a gente vai aprender a viver com o dinheiro que a gente tem. De uma forma ou de outra, a gente pode tomar uma decisão que resolva isso. Pais tolos, filhos desviados, cônjuges desviados, filhos inclinados para o mal, salário que não dá para viver com dignidade, chefe que oprime. Essas coisas a gente não resolve com campanhas religiosas, porque elas são fontes de sofrimento que não têm a ver com a vontade de Deus, mas tem a ver com a nossa maneira de operá-las. E aí cabe de nós decisões austeras para dizer, vou reverter isso. Então eu não sei quais são as fontes dos sofrimentos da sua vida, mas eu sei que ambas existem. Então, nesta você com seu esforço pode alterar. E aí cabe firmeza, a austeridade, a tomada de decisões corretas, a espera com paciência, o investimento naquilo que eu sei que eu tenho que fazer, mesmo aquilo que eu saiba que tenha que fazer, seja uma coisa tão difícil a ser feita, mas tem que ser feita. Então a pergunta é, o que é que você sabe que tem que fazer, que não tem nada a ver com Deus, é missão sua, é tarefa sua e que te causa sofrimento? Faça. Mesmo que doa, melhor a dor de um tempo lutando para acabar com esse sofrimento, do que a dor de passar o resto da vida sem resolver algumas coisas na vida da gente. Tantas e tantas pessoas me procuram para conversar e têm problemas que varam anos. E eu digo, eu não tenho mais o que te dizer. Esses dias uma pessoa chegou para mim com o marido, de novo maltratada pelo marido, de novo oprimida pelo marido, e chegaram brigando e queriam que eu resolvesse. Eu não posso resolver. Eu já disse que você tem que se separar dele, mas você não tem coragem de se separar dele. Se separa dele, que a gente te dá suporte. Meu velho, você tem que parar de beber. Não procure mais minha ajuda enquanto você não quiser parar de beber. Se você quiser parar de beber, eu consigo um centro de reabilitação. Mas olha, se ele não parar de beber, se separe dele. E se você quiser manter seu casamento e sua esposa que você diz que tanto ama, pare de beber. Ou vocês dão esses passos ou não me procurem mais, porque eu não posso fazer nada. Está entendendo? Tem coisas que é a gente que tem que fazer. E aquilo que a gente tem que fazer, Deus não faz, porque senão a gente não cresce. Agora, o que fazer diante das fontes de sofrimento que são inerentes à vontade de Deus? Aí os textos que a gente leu vão dizer o que fazer. Eu vou voltar a eles. Primeiro a gente precisa, olha, Tiago 1 e 2 até o 4, Romanos 5, de 3 a 5, muito interessante. Tenham por motivo de grande alegria quando passarem por várias provações, porque essa prova da sua fé produz paciência. Paciência. Então tem coisas que de fato a gente tem que suportar com paciência. A gente não pode fazer mais nada. Deus está provando. E se Deus está provando, eu só tenho que me manter firme. E para me manter firme diante da provação, eu tenho que ter paciência. No outro trecho de Romanos, Paulo vai destrinchar melhor, e ele vai dizer que a paciência produz experiência, a experiência é esperança, e a esperança não nos engana. Ora, quando a fonte é provação, austeridade e paciência, espere firme, porque não há mal que dure para sempre. O Senhor está te provando, Ele vai te aprovar. Deus não manda nenhuma provação para nos derrubar, está entendendo isso? Deus não é doido, Deus não é insano, e vai mandar para nós provações com a finalidade de nos derrubar. Não é para isso que Deus nos prova. Deus nos prova para nos aprovar. E Ele nos prova para nos aprovar, para que a gente amadureça, para que a gente se aperfeiçoe, para que a gente ganhe musculatura espiritual, experiência de vida, e depois a gente não caia mais diante de outras provações daquele tipo. E outra coisa, Ele nos prova para nos graduar. Preste atenção nisso. Se você estiver passando por uma provação, Deus quer te levar a outra graduação. Você está no primeiro ano do ensino médio. E aí você está sendo provado para quê? Para ir para o segundo ano do ensino médio, que você vai continuar sendo provado. Mas para quê? Para ir para o terceiro, para ir para o Enem, para ir para a faculdade. Toda a prova tem como finalidade nos graduar.
Deus quer te graduar, Deus quer me graduar, Ele quer fazer a gente sair do patamar que a gente está, e para isso a gente precisa ser provado, para ser aprovado e para subir naquilo que Deus tem para nós. Então é suportar com perseverança, sabendo que vai ter um fim, vai ter um fim, não tenha dúvida nisso, vai ter um fim. Depois, o espinho na carne, o danado do espinho na carne, só serve para uma coisa, para mostrar a você quem é você e a Deus quem é Deus e aguçar a sua dependência. Você já reparou que tem gente na sua vida que é espinho na carne? Tem gente na sua vida que é espinho na carne, que se você pudesse matar, você mataria, mas você não pode matar. Não pode matar, porque se você matar, vem as consequências, você não pode. Se você pudesse arrancar, você arrancaria, mas você não pode arrancar. Então elas têm uma serventia, é fazer a gente aprender a conviver com isso, para a gente entender que nossa dependência não está nas nossas forças. Eu quero matar, mas eu não posso. A solução de alguns sofrimentos não estão em nossas forças, e o que Deus quer é que aprendamos a lidar com eles, porque eles servem para que a gente entenda que Deus quer nos fazer perceber que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Repare uma coisa, uma fonte de queda de toda pessoa bem-sucedida, seja na vida espiritual, ministerial, empresarial, governamental e os outros aos da vida, uma fonte de queda de qualquer pessoa bem-sucedida é não ter mais noção de suas vulnerabilidades. E as nossas vulnerabilidades, elas são importantes para a gente olhar para elas e dizer: ai meu Deus, sem o Senhor eu estou frito. Sem o Senhor aqui, eu não dou o outro passo. Isso causa dependência de Deus. Isso mostra quem é quem na relação. O espinho na carne é algo extremamente precioso. E eu quero agora ir para o terceiro e último ponto dessa pregação. Como saber se estou no centro da vontade de Deus? Quais os sinais? Ora, eu estou sofrendo, tudo está dando errado. Então, a possibilidade de eu não estar no centro da vontade de Deus. Então, primeira coisa, entenda que às vezes uma coisa não tem nada a ver com a outra. É tudo isso que eu já preguei até aqui, que ficou gravado e que amanhã você pode ouvir 1000 vezes. Mas quais sinais pontuam que eu estou no centro da vontade de Deus? Primeiro sinal, vou tirar de novo dos textos. Eu consigo descansar na graça de Deus. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Às vezes há gente que te faz mal, que é mensageiro de Satanás, que está sendo usado para te esbofetear, mas é esta pessoa que não tem paz. Ela pode tirar o seu sossego, mas ela não tira a sua paz. Paz, que é algo que o mundo não entende, e que é algo que, para eu explicar o que significa, eu precisaria de no mínimo outra pregação com mais 5 ou 6 devocionais. Paz é uma coisa que brota no nosso coração e faz a gente, chorando, ter o escape do descanso. Angustiado, ter o escape do descanso. Atribulado, ter o escape do descanso. E a gente vai olhar para aquele que tira a nossa paz e vai dizer: um dia o Senhor dará a paga a nós. Não é vingança, é justiça de Deus. Então não perca a sua paz e repare, apesar de todo o seu sofrimento, há uma fagulha de paz em seu coração. Eu digo uma fagulha porque perceber a paz diante do sofrimento é como perceber a luz de um fósforo aceso diante de uma escuridão. Mas há essa fagulha, no fundo da sua alma, você sabe que tem que fazer aquilo, e que você não pode fugir
dessas decisões que você tomou de estar no centro da vontade de Deus, eu lembro de Jeremias. Jeremias, uma vez reclamando com Deus por causa do chamado, disse para Deus: o Senhor me enganou, o Senhor me seduziu, e eu estou seduzido, o Senhor me derrubou e eu estou derrubado, eu estou arrebentado por sua causa, eu não fiz nada, o Senhor me chamou, eu estava quieto. Mas ao mesmo tempo ele diz: mas eu não aguento viver fora deste chamado. Entende isso? É você estar extremamente angustiado, mas você dizer: vou sair daqui, vou abandonar esse Deus. Aí no íntimo você diz: eu não posso. Vou sair da igreja, vou chutar o pau da barraca, vou fazer tudo que o mundão manda eu fazer, mas no íntimo você diz: mas eu não posso. E você diz: por mais que este lugar que a carne está querendo me levar seja um lugar que eu sei que me dará gozos transitórios, alegrias transitórias, no íntimo do meu coração eu sei que eu devo permanecer onde eu estou. Porque senão eu posso ganhar o meu sossego, mas eu perco a minha paz. Eu posso ter vitória temporária, mas eu me arrebento para o resto da vida. Isso é paz. Não tem a ver com sossego. Paz não é antônimo contrário de choro, de angústia. Não, não é isso. Depois, há uma fagulha de esperança no seu coração. Você sabe que no fim as coisas terminarão para o seu bem, mesmo que isso demore um tempo que você não imagina, mas há essa fagulha de esperança, porque o Espírito Santo produz a esperança para que a gente suporte a pregação, e essa esperança não nos engana, é isso que Paulo está dizendo nos textos lidos. Essa fagulha de esperança, é fagulha mesmo, não precisa ser a grande esperança do mundo não, é fagulha mesmo. Se há, permaneça. E olha, querida e querido, a vitória da gente não se mede no meio, a vitória da gente se mede no fim. O meio pode ser doloroso, a caminhada pode ser espinhosa, mas é no fim que a gente guarda o nosso tesouro. É no fim que a gente sabe se valeu a pena ou não valeu a pena. E eu tenho convicção que o que eu vou dizer aqui é uma verdade absoluta para a minha vida. Ninguém que está no centro da vontade de Deus, por mais que passe por tribulações, sofrimentos e provações, terá um fim que não seja um fim para o qual Deus te criou, para o qual Deus te separou, para o qual Deus preparou, ou o qual Deus preparou para a sua vida. Então, qual a decisão que nós vamos tomar? Abandonar tudo e sair da vontade de Deus, ou suportar com perseverança e permanecer no centro da vontade de Deus? O que vai definir essa resposta é se a gente está focado no meio ou no fim. Mário Sérgio Cortella, que é um sujeito que eu admiro demais e aconselho vocês a escutarem muito, porque ele erra muito pouco e eu nunca vi ele dizendo besteira. Ele diz uma coisa que eu não sei se é dele ou de outra pessoa, mas ele diz: a vida é curta demais para ser pequena. A vida é curta demais para ser pequena. A sua vida não é pequena. A sua vida tem um significado. Deus te separou para algo grande. E neste fim você chegará se tão somente permanecer no centro da vontade de Deus. Vamos orar? Pai querido, nos encha de sabedoria, perseverança, fé, paciência e esperança. Porque às vezes, só por estarmos no centro da sua vontade, pagamos preços caríssimos. Mas eleva os nossos olhos para o fim da caminhada. Não há tempestade que dure para sempre. O choro pode durar uma noite, mas o riso vem pela manhã. Cuida de nós e não nos deixa nos desviar do centro da sua vontade, para que o Senhor seja glorificado em nós. É nossa oração, em nome de Jesus.